Jesus está falando, Jesus está ensinando e Jesus quer nos mostrar algo. Jesus nunca jogou palavras ao vento. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Jerusalém foi levada no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Versículo 17 do capítulo 1 diz assim: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. 18. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. 19 diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Se assente, meus irmãos, adorando ao Senhor Jesus, glorificando a Deus, porque só o Senhor Jesus é bom, só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele o louvor. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus, irmãos. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom participar dos cultos, dos congressos, ouvir a palavra de Deus, se adorar, glorificar a Deus, adorar ao Senhor Jesus, sair daqui fortalecido, sair daqui animado. É bom ou não é? Meus irmãos, olhem aqui para mim. Nós estamos vivendo dias onde o Senhor Deus tem falado conosco. Nós estamos debaixo de palavras proféticas, desde o Congresso dos Varões, Congresso das Irmãs. Eu creio que vai ser assim no Congresso dos Jovens. Eu creio que vai ser assim no Congresso dos Adolescentes. Eu creio que vai ser assim na Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Eu sei que vai ser assim, eu creio que vai ser assim a cada culto, porque o Senhor já tem falado conosco. E desde o primeiro congresso, desde o primeiro culto, o Senhor tem liberado palavras proféticas acerca deste lugar, acerca desta igreja, acerca das nossas vidas. E quando eu falo de palavra profética, eu estou falando de algo que vai acontecer no porvir, eu estou falando de algo que vai acontecer no amanhã. Quando eu falo em profetizar, em profecia, eu estou falando daquilo que vai acontecer ainda, porque uma das definições de profetizar é trazer à existência aquilo que não existe. Então nós estamos debaixo de palavras proféticas. Deus tem falado conosco culto após culto, dizendo: eu vou fazer, eu vou abençoar, eu vou entregar, eu vou dar, eu vou fazer, vai acontecer. O que eu quero, o que eu preciso, o que nós precisamos fazer é apenas estar debaixo da mão de Deus, é apenas estar dentro da casa de Deus, pastor Daniel, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas antes faz tudo aquilo no qual foi destinada para fazer. E Deus está falando conosco culto após culto, que tem bênçãos para nós, que tem coisas extraordinárias para nós, para esta igreja. Então não saia daqui de dentro, não saia da casa do Senhor, apenas permaneça debaixo das mãos de Deus, porque todas as palavras proféticas vai acontecer na minha, vai acontecer na sua, vai acontecer na nossa vida e na vida da igreja. E se você porventura estiver acreditando naquilo que eu estou falando, já começa adorando, já começa glorificando, porque essa palavra não é algo que não vai acontecer, mas é algo que Deus falou, e quando Deus fala, Ele cumpre. E desde o início,
Desde o primeiro culto de sexta-feira, Deus está falando de crise. Deus está falando de crise, de vencer as crises, porque esse foi o tema que as irmãs escolheram. No sábado também Deus falou e nos orientou, nos instruiu acerca da crise, como sair da crise, como vencer a crise. Hoje à tarde, a irmã Priscila aqui também nos ensinou, através da palavra, como vencer a crise, como superar a crise, como estar por cima da crise, restaurando o nosso altar, buscando a Deus com singeleza de coração. E eu quero nessa noite também falar que para que possamos superar essas crises, nós precisamos de estar alicerçados, abalizados na rocha que é Jesus Cristo. Nós vivemos altos e baixos, porque assim é a vida, Pedro. A vida é feita de altos e baixos. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal. Eu viver esse ciclo de altos e baixos, isso pode acontecer com uma nação. Isso pode acontecer na sua vida em particular. Isso pode acontecer no meu chamado, no seu chamado, no nosso chamado. Isso pode acontecer no ministério. Porque a vida é feita de altos e baixos. No texto que nós lemos, nós estamos aqui olhando um texto que fala da chamada deste homem chamado Jeremias, desse sacerdote que foi transformado em profeta. Jeremias também viveu um período de crise. Jeremias também estava vivendo um período de calamidade. Israel, por sua vez, também viveu altos e baixos. Quando você começa a folhear as páginas da Bíblia no Antigo Testamento, na Primeira Aliança, você vai ver Deus trabalhando, Deus cuidando de Israel, Deus se estabelecendo em Israel. Israel uma hora estava bem com Deus, outra hora estava ruim com Deus, porque se dobrava, se prostrava diante de outros deuses. A vida é feita de altos e baixos, mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo no alto, mesmo no baixo, não importa a situação, Deus não perde o seu controle. Deus não perde o seu controle, como Deus também não perdeu o controle da história de Israel. Israel também vivenciou momentos de altos e baixos. E Deus agora chama Jeremias para ser profeta, para trazer uma mensagem de difícil acesso muitas vezes. Porque Jeremias agora tinha uma mensagem de Deus em seus lábios. Porque quando nós observamos o capítulo 1 do livro de Jeremias, nós observamos Deus dizendo assim para ele, Jeremias testificando: assim veio a minha palavra do Senhor. E Deus disse a Jeremias assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus estava chamando Jeremias, e quando Jeremias disse assim: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, eu não sei falar, eu sou como uma criança, Deus disse: Jeremias, não fale que você é criança, porque a partir de agora você não vai falar aquilo que você quer falar, você vai falar aquilo que eu colocar na sua boca, nos seus lábios. Você não vai falar da sua capacidade intelectual, não vai fluir palavras do seu intelecto, não. Eu, Deus, vou colocar a minha palavra na sua boca, porque hoje, a partir de hoje, te chamo de profeta, e profeta tem uma característica especial, diferente do sacerdote. Ele não fala a Deus acerca das pessoas, mas ele fala às pessoas acerca daquilo que Deus quer que fale. Deus estava mudando a história de Jeremias ali, porque Deus precisava mostrar que o controle dele estava ainda em suas mãos. E Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá durante um reinado de seus últimos monarcas, um período de declínio espiritual, um período de crise, um período de dificuldade, um período de desgraça. Jeremias foi profetizar no século 6 e 7 a.C., e Jeremias iria falar sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu, no cativeiro, 70 anos de cativeiro. E Deus fala: Jeremias, tu vai profetizar o cativeiro, tu vai profetizar crise, tu vai falar de crise, tu vai falar de um tempo de provação, tu vai falar de um tempo de dificuldade. Tu não vai pregar bênção, tu não vai falar de bênção, por enquanto não, mas tu vai falar que o meu povo está se prostituindo diante de outros deuses, vai ser levado para o cativo, para o cativeiro, para que eu trate com eles. Você vai pregar esta palavra, Jeremias.
E deixa eu te dizer, Jeremias, muda a sua história agora, porque diz a Bíblia no capítulo 1, que Jeremias ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam na cidade de Anatote, na terra de Benjamim. Todos nós conhecemos que na cultura judaica nos ensina que o filho herda a profissão do pai ou ofício do pai. Ou seja, Jeremias estava sendo treinado, capacitado, instruído para também ser sacerdote, para também oferecer sacrifício, para também interceder a Deus perante o povo. Porém Deus estava dizendo, muda a sua vida agora, muda o seu chamado agora, e eu não quero você sacerdote, eu quero você profeta. Você vai às nações falar aquilo que eu colocar na sua boca. Você vai às nações falar aquilo que eu colocar nos seus lábios. E sabe o que vai acontecer? Ele vai pregar, ele vai cumprir com o seu chamado. Deus muda a história de Jeremias, de sacerdote agora profeta, para profetizar num tempo de crise, para profetizar num tempo de tribulação. Mas o que eu acho interessante é que o nome Jeremias, preste atenção, porque se você entender esta introdução, você vai entender toda a mensagem. O nome Jeremias, ou o Emiarro no hebraico, significa o Senhor estabelece. Repita comigo, o Senhor, está fraco, repita comigo, o Senhor estabelece. O Senhor estabelece. Qual que é o significado do nome Jeremias? O Senhor estabelece. Essa palavra, esse nome também deriva de uma outra raiz, ramá, que significa lançar. E eu posso definir como assim, lançando o alicerce. Deus estava chamando Jeremias, o seu nome já é profético, porque Deus na vida de Jeremias estava lançando o alicerce, estava dando estrutura, lançar alicerce, o Senhor estabelece, e Jeremias agora vai descumprir toda a função de sacerdote para ser profeta, porque Deus queria estabelecer Jeremias como profeta às nações, para profetizar aquilo que ele estava querendo que Jeremias falasse. O que eu quero dizer aos irmãos nesta noite, que Deus está nos chamando, ou chamando alguns aqui, para mudar de ofício, para mudar de posição, para mudar de patamar. Você não vai ser apenas alguém que vai ficar só sentado aí, assistindo ou olhando o culto como um entretenimento, não. Você vai agora mergulhar de cabeça na obra, você vai fazer a vontade de Deus, você vai ser profeta de Deus, você vai receber a chamada de Deus, para pregar não aquilo que você quer, mas para pregar aquilo que o Senhor colocar na sua boca. Só que tem um detalhe, você vai sofrer, você vai padecer, você vai entrar num processo de crise. Sabe por quê? Porque Deus não engana ninguém. Ninguém está aqui enganado. Ninguém entra no ministério enganado. Ninguém é chamado por Deus e é enganado por Ele. Não, Deus nos chama e nos revela totalmente o processo e nos diz, olha, prepare-se para sofrer, prepare-se para a crise, prepare-se para ser apunhalado pelas costas, prepare-se para ser achincalhado, prepare-se para sofrer. Deus vai chamar Jeremias e vai dizer, Jeremias, a partir de hoje tu vai pregar a minha palavra. Você não vai falar a sua palavra, mas vai falar a minha palavra. Só que deixa eu te dizer uma coisa, você vai sofrer. O versículo 18 vai dizer assim, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra toda aquela situação, contra todo aquele contexto. Jeremias vai pregar contra uma nação que estava longe de Deus, vai pregar contra os reis da terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes de Judá, contra os sacerdotes de Judá. Jeremias, você vai pregar contra contra o povo da terra. Versículo 19 diz, pelejarão contra ti. Pelejarão contra ti. Tu vai sofrer. E não é pouco, Jeremias, é muito. Pelejarão contra ti. Só que tem um detalhe, não vão prevalecer. Eu vou falar de novo, porque talvez você não entendeu. Você não sabe o porquê da luta, você não sabe o porquê da crise,
Você não sabe por que a sua vida virou dos pés para cima, de ponta cabeça, não sei como é que fala. A partir do momento que você aceitou a Jesus, a sua vida parece que não foi mais a mesma. Parece que a luta, parece que ficou ao quadrado, ao cubo, aumentou. O que está acontecendo, Jesus? É porque tu é profeta de Deus, é porque tem um chamado de Deus. Você tem que pregar a palavra de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. E nesse processo, pelejarão contra ti, pelejarão contra ti, pelejarão contra ti, mas a promessa é: não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, estou na vida de cada um de vocês. Entendendo isso, compreendo, meus irmãos, que Jeremias ele vai exercer o seu ministério por um período de 40 anos. Ele vai para o campo pregar a palavra, ele vai fazer a vontade de Deus, porque não tem como fugir da vontade de Deus, irmãos. Nós estamos ouvindo aqui as pessoas, os profetas, os pregadores pregando. Não dá para fugir da vontade de Deus. Você vai para casa remoendo, mastigando a palavra, você fica: Senhor, e agora? Não dá, eu estou tentando fugir, eu estou tentando escapar. Parece que o Senhor está fechando o cerco, parece que o Senhor está fechando a porta, parece que o Senhor está me espremendo, parece que o Senhor está me colocando na posição. Sabe por quê? Porque não dá para fugir da vontade de Deus, não dá para fugir daquilo que Deus estabeleceu. Não é mais a sua vida. Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus na minha vida. Então não foge, meu irmão, não fala que você não vai fazer, não fala que você vai desistir, não fala que é o último culto. Não é, porque Deus te chamou. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra a sua vida. Entenda, Jeremias ele vai passar por alguns processos, ele vai passar por algumas dificuldades, e a primeira luta que ele enfrenta, a primeira luta que o profeta Jeremias, aquele que se estabelece, porque Deus estava querendo criar alicerce em Jeremias, a primeira luta que ele vai enfrentar está no capítulo 12, versículo 6. Se você tem Bíblia, mantenha aberta, porque eu gosto da Bíblia. Capítulo 12 de Jeremias, versículo 6 diz assim, a palavra diz assim: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fie neles, ou seja, não confie neles, ainda que te digam coisas boas. A primeira luta que Jeremias vai enfrentar é a luta interna, porque ele vai enfrentar uma batalha dentro de casa. É meu Deus mesmo. Ele vai enfrentar uma batalha primeiro dentro de casa. Quando você é chamado, a primeira luta que você enfrenta não é do seu vizinho, não é do seu colega de trabalho, não é na escola, é dentro da sua casa. É a primeira luta que você enfrenta, é dentro de casa. E Jeremias está enfrentando a primeira luta, a luta interna. Por quê? Porque a própria família é oposição a Jeremias. Principalmente porque Deus muda toda a história, irmão Nelson. Deus tira ele de sacerdote para profeta. O pai dele, imagine, cuidando daquele bebezinho, cuidando daquela criança, cuidando daquele adolescente, cuidando daquele jovem. Vai ser sacerdote. Vai me substituir no ofício. Aí Deus vem, não, profeta. Mudou tudo. Ele passa a ser perseguido pela sua casa. Ele passa a ser perseguido pela sua família. A ponto de tudo aquilo que Jeremias pregava, a família dele despregava. Tudo aquilo que Jeremias falava que iria acontecer, vinha a família dele por trás ou atrás dele, irmão Anderson, e dizia: não, esquece, não vai acontecer isso não. Jeremias é louco, Jeremias não sabe o que está falando. Tudo aquilo que ele pregava, a família despregava. A primeira luta é a luta interna, é a luta da sua família, que vai desprezar você, que vai apontar o dedo em riste sobre você e vai dizer: tu é crente agora? Tu é da igreja agora? Tu vai naquela igreja agora? Que isso? Não faz isso não, aconteceu comigo até hoje, de vez em quando tem uns dedão lá apontado para mim. Tu é crente, né? Tu é pastorzinho, né? Tu vai na igreja, né? É a luta interna, é a luta dentro de casa. Só que pensa que Jeremias estava tranquilo? Ele sabia, porque Deus tinha avisado no capítulo 1, versículo 19: pelejarão contra ti, pelejarão contra ti, pelejarão contra ti. É dentro da sua casa, pelejarão contra ti.
Começa por aí a sua primeira luta, a luta de dentro de casa. Só que não vão prevalecer contra ti. A segunda luta que Jeremias vai enfrentar, meus irmãos, capítulo 15, versículo 10, Bíblia aberta. Capítulo 15, versículo 10, Jeremias diz assim: ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz, homem de rixa, de contenda, né? E homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. A segunda ferida de Jeremias, a segunda batalha de Jeremias, a segunda luta de Jeremias, que também é nossa. E ele aqui faz um desabafo, ele está dizendo: ai de mim, por que está acontecendo isso? Eu não fiz nada contra este povo. Mas o povo olha para mim e lança a palavra de maldição. O povo olha para mim e me amaldiçoa. Todos estão me amaldiçoando por aquilo que eu prego, por aquilo que eu vivo, por causa do meu chamado. Todos estão me amaldiçoando, e isso vai acontecer também na nossa vida. Quantas pessoas aqui sofrem ou recebem palavras de maldição, palavras negativas, pessimistas, dizendo: não vai dar nada, não vai acontecer, não vai fluir, não adianta você estar na igreja, não adianta ler Bíblia, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir no congresso das irmãs, no congresso dos jovens, dos adolescentes, dos varões. Sai de lá, não adianta, você não vai dar nada na vida, nada vai acontecer na sua vida, você é um fracassado, visão de galinha, só olha para baixo, você é derrotado. Todos te amaldiçoam, todos lançam palavras amaldiçoadoras contra ti. E Jeremias está dizendo: por que isso tem acontecido? Eu não fiz mal a eles, eu só estou pregando a palavra, eu estou somente cumprindo com o meu chamado, com o meu ministério. Mas deixa eu dizer para você, por mais que palavras de maldição venham ser lançadas contra ti, maldição não pega crente. Ah, que aleluia mais fraquinho. Maldição não pega crente. Mas eu estou falando de crente de verdade, não estou falando de meia boca não, crente. Maldição não pega crente. Maldição não pega. Ah, puseram meu nome na boca do sapo, vou morrer. Não vai, porque tu é crente, lavado, remido pelo sangue, cheio do Espírito Santo. E maldição não pega crente. Mas por que eu estou sofrendo? Porque tu é uma árvore frutífera, e quem produz fruto leva pedrada. Se você não produzisse nada, se você não fizesse nada de bom na terra, você era, ninguém te dava nada, passado desapercebido. Mas como tu é crente, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons de Deus, tem um chamado, tem um ofício, aí pega uma pedra e está lá o crente, joga a pedra, você fala: Senhor, está doendo, te avisei, pelejarão contra ti, mas não irão prevalecer. A árvore frutífera toma pedrada mesmo. Só que aí você olha para mim e pensa assim: tá, mas vale a pena? Por que isso acontece? Estou pregando, estou ensinando, estou cumprindo com o meu chamado. Por que isso vai acontecer? Por que isso acontece comigo? Principalmente obreiro. Por que a minha vida está assim? Parece que nada flui. Senhor, eu estou na igreja, estou orando, estou jejuando. Dúvidas nascem na nossa mente, dúvidas nascem dentro do nosso coração. Aí o que vem? Vem o desânimo. O que é o desânimo? É a falta de ânimo. O ânimo é o agente motivador do ser. Motivação. Eu preciso de algo que me motiva. Eu preciso de algo que me faz andar. Eu preciso de algo que me faz dar um passo à frente. Eu preciso de uma motivação. Para isso eu preciso de ânimo. Aí luta, tribulação, angústia, maldição. A família não quer saber, a família não apoia. Estou desanimado, estou cansado, quero desistir, quero parar. E agora? Jesus falou: pelejarão contra ti, pelejarão contra ti, pelejarão contra ti. Mas quando Jeremias faz esse desabafo, olha só Deus falando com ele, porque Deus está contemplando todos os seus passos. Jeremias diz assim: ai de mim, minha mãe, por quê?
Por que eu sou homem de contenda? Por que eu sou homem de rixa? Todos estão me amaldiçoando. Aí o versículo 11 diz assim: disse o Senhor, olha o que Deus falou para Jeremias: de certo que teu remanescente será para o bem, de certo no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Aí o versículo 12 é o mais bonito. Olha só o que Deus diz para Jeremias: pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? Entenderam não, né? Não estão lendo a Bíblia, né? Senhor, todos estão com pedra, estou sendo amaldiçoado, ninguém gosta de mim, minha família não me acompanha, estou no deserto. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí o Senhor: pode alguém quebrar o aço? Pode alguém destruir uma parede de bronze? Pode alguém destruir o aço do norte, o ferro? Ninguém quebra você, Jeremias, porque eu te chamei, Jeremias. Eu disse que não prevalecerão contra ti, Jeremias. Eu disse que colocaria palavras nas suas bocas. Não adianta os reis se levantarem, ninguém vai falar aquilo que eu comecei a fazer, porque tu és ferro, Jeremias. Tu é aço, e aço e ferro não quebra, irmão. Dá um glória aí, bonito para Jesus. Não quebra. Tu é de aço, tu é de ferro, tu não quebra. Jesus te chamou, apostou em você. Você acha que Jesus aposta em alguém derrotado? Não. Tu é de ferro. Mas Jeremias vai continuar, ele vai enfrentar a luta. Durante todos os 40 anos de ministério, Jeremias está lutando. Tanto é que os historiadores dizem que Jeremias é o profeta das lágrimas, é o profeta chorão, porque tudo ele chora, muita dor, muito sofrimento. Olha só, vamos lá, terceira luta dele, vai comigo de novo, capítulo 17, versículo 13, versículo 17, versículo 13, ao versículo 15, vai dizer assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que te apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me. Jeremias está doente aqui, está estressado, está em depressão. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ao 15, eis que eles dizem, olha o que o povo dizia, olhava para Jeremias e diziam assim: onde está a palavra do Senhor? Onde está o cumprimento da mensagem que tu estás pregando, Jeremias? Onde está o cumprimento da pregação que Deus disse que colocaria na sua boca? Aonde que está? Acontece agora, se manifeste agora. Jeremias, como assim? Tu está pregando, faz tempo que tu está aí no campo, rodando, trabalhando, pregando, dizendo que nós iremos para cativeiro e nada acontece. Jeremias, cadê o cumprimento da palavra? Se Deus é na sua vida, cadê o cumprimento da palavra? E sabe o que eu penso quando eu li isso daqui? Eu penso assim: acontece na minha vida, acontece na vida do pastor Rafael, acontece na vida do pastor Daniel, acontece na vida do evangelista Nelson. Por quê? Acontece na vida do obreiro. Está pregando, e está pregando, e está ensinando, e está ensinando. E aí o zap toca, mensagem, ligação, vai para o gabinete: pastor, quero mais não, pastor, estou indo embora, pastor, estou desistindo, pastor, não quero, pastor, não dá, é a irmã, é o irmão, pisaram no meu calo, pisaram no meu dedão, puxaram o meu tapete. Aí o pastor está aqui na quarta e ensina, e levanta o céu que baixa, e você louva, e você adora, vai para casa, manda mensagem: quero mais não, estou desistindo, estou indo embora, estou indo para outra igreja, estou mudando, não quero mais. Por quê? Aí o pastor fica: mas Deus, o que está acontecendo? Eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou instruindo. O povo parece que não está captando, parece que não absorve a mensagem. Aí ele vai pensar: Senhor, será que é a tua palavra na minha boca mesmo? Porque não está cumprindo nada, o povo não está aprendendo, o povo não está alimentando da palavra, não muda a vida. O que está acontecendo, Senhor? Jeremias está dizendo: Senhor, parece que não dá. O que está acontecendo, Senhor? Ele começa a ficar em guerra interna, ele começa a ficar depressivo, porque a palavra parece que não está cumprindo na vida dele, parece que a palavra não é verdade na vida dele. Ele está dizendo aqui: Senhor, o povo está cobrando de mim, onde está a palavra? Não se cumpre.
vou desistir, eu vou parar, eu vou desanimar, não se cumpre a palavra, o povo não aprende a palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ansiosos, muitas coisas para fazer, afadigados. Lembra de Marta, Maria e de Lázaro, capítulo 10, do Evangelho de Lucas? Jesus constantemente ia na casa de Lázaro, tomar um café, comer um biscoitinho, tomar um chocolate crente, né? Quente. Ia lá. Aí um dia ele vai lá, a Marta desesperada. É a Marta correndo. O Lázaro fica quieto, só ouve. Mas a Marta desesperada, tem que fazer comida, tem que fazer. Ansiosa, estressada, desesperada. Aí tem a Maria, o que a Maria está fazendo? Sentada. Está assim a Maria. Jesus está pregando. Prega Jesus. Me ensina, Senhor. Me instrui. Derrama azeite sobre mim. Me dá um chamado. Muda a minha história. Muda a minha vida. E a Marta desesperada, de repente a Marta chega. Jesus, chama Maria, ela precisa me ajudar. O que ela está fazendo parada aí te ouvindo? Aí Jesus olha, para Marta, o que está acontecendo, Marta? Está desesperada, ansiosa, está estressada. A Maria escolheu a melhor parte. A Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos meus pés ouvindo a minha palavra. Tu estás ansiosa, estressada, fadigada. Não é que você não tem algo importante para fazer, mas no momento a prioridade é só sentar, me ouvir, adorar, glorificar, exaltar o meu nome. O resultado disso é que em João capítulo 11, eu ia falar presbítero, é a profecia de ontem, né? Irmão Anderson, no capítulo 11, aí o Lázaro morreu. O Lázaro morre, 4 dias depois Jesus vai chegar lá, para resolver o problema, para fazer o milagre. Só que a Marta, desesperada, ansiosa, estressada, corre porque recebeu a notícia de que Jesus estava chegando. Marta vai até Jesus, nem espera Jesus entrar na cidade. E Marta começa, Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Jesus, calma Marta, calma, ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, eu sei que ele vai ressuscitar. Calma, estressada. Jesus continua caminhando, antes ainda de chegar, ele fala, cadê a Maria? Manda chamar a Maria. Maria recebe a notícia, a Maria chega, vai até Jesus, só que não estressada, não afadigada, não desesperada, ela olha para Jesus e faz assim, ó. E se prostra aos pés de Jesus. Detalhe, o texto bíblico diz que ela faz a mesma coisa, ela questiona Jesus, Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. É justo você questionar Jesus. É louvável você questionar Jesus. Mas primeiro adora Ele. Primeiro glorifica Ele. Primeiro se entrega a Ele. Aí Jesus, Ele se contempla, Ele chora com Maria, Ele sente compaixão e o milagre acontece. Só que na nossa correria da vida é assim que acontece. Nós estamos desesperados, sobrecarregados. E parece que nada funciona, parece que nada acontece, porque você está sobrecarregado, ansioso, afadigado, estressado, com muitas coisas para fazer. Mas a prioridade, como foi falado hoje, é estar na casa de Deus, adorando a Ele, em espírito e em verdade, glorificando e exaltando o seu santo e eterno nome. Vou acabar. Quarta luta. Capítulo 20, olha o Jeremias no capítulo 20, versículo 7, Jeremias diz assim, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, essa é a mensagem de Jeremias, vai vir violência, vai vir destruição, desde que falo, desde que clamo, violência e destruição,
porque se tornou a palavra do Senhor para mim um opróbrio, ou seja, uma maldição. Eu estou ludibriado, eu estou iludido, eu estou cansado, eu estou desanimado. Jeremias está dizendo: não prego mais, não vou mais para a igreja, não vou preparar mensagem, não vou mais ler Bíblia, não vou mais fazer rascunho, não vou mais fazer esboço. Eu não quero saber de pregar, porque a minha vida está uma desgraça, a minha família não me acompanha, os meus amigos só trazem palavras de maldição. Eu estou sofrendo, eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou ansioso, e agora estou iludido porque o Senhor me enganou, porque o Senhor falou que a tua palavra se cumpriria e nada acontece. Eu estou cansado, desanimado, eu vou parar. Só que ele vai continuar e vai dizer sim, só que eu não consigo parar. Não dá para parar, porque eu fui chamado por Deus. Jeremias significa aquele que estabelece. Deus estava estabelecendo Jeremias, Deus estava dando alicerce para Jeremias. Então ele não vai conseguir parar, porque quando ele foi parar de pregar, ele diz: a tua palavra, Senhor, na minha boca é como um fogo, é como um fogo, é como um fogo. Vai dando glória, você não está entendendo. É como um fogo. Não dá para fechar a boca, não dá para parar de pregar, não dá para parar de dizer que o Senhor é Deus. Não tem como. A tua palavra na minha boca é como um fogo. A tua palavra na minha boca é como um fogo. Parece que queima toda a minha vida, parece que está queimando os meus ossos. Não dá para parar, não dá para desistir, não dá para beber pinga, não dá para ir para fora da igreja, não dá para ir para prostituição, não dá. Eu preciso permanecer no caminho, na tua palavra, dentro da sua casa, porque o Senhor disse para ele: Jeremias, está chorando por quê, Jeremias? Está reclamando do quê, Jeremias? Eu disse para você: cinge os lombos, se prepara, veste a carapuça aí, se arma, porque iriam lutar contra você, mas a minha palavra é essa: não prevalecerão contra ti. E para terminar, sabe por que tudo isso aconteceu na vida de Jeremias? Porque capítulo 33, Jeremias vai receber a resposta de Deus. Capítulo 33, Jeremias já angustiado, porque ele também vai dizer: Senhor, risca do mapa, risca o dia que eu nascer. Maldito é meu pai, que quando recebeu a notícia de que eu iria nascer, nasceria um varão. Ô dia desgraçado, ô dia de maldição. Aí Jesus vai, Jeremias recebe a palavra do Senhor, 33 de Jeremias, e aí o Senhor vai falar assim: Jeremias testifica: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto. Quem deu glória entendeu. Quem deu glória entendeu. A resposta de Deus para Jeremias é: assim diz o Senhor que faz isto. Continua a leitura. Assim diz o Senhor que faz isso. O Senhor que forma isso, que dá vida a isso, que desenhou isso, que estabeleceu isso. Estabeleceu o quê? O sofrimento, a crise, a dor, a luta, a ilusão, o desabafo. É Deus fazendo isso. Por quê? Porque Deus estava formando Jeremias, estabelecendo base em Jeremias. E continua a leitura, porque vai dizer assim: Deus vai dizer a Jeremias assim: sou eu, o Senhor, que forma isso para o estabelecer. Para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Sabe, Jeremias, o que falta a você? O que, Senhor? Clama a mim, clama a mim, clama a mim. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que você ainda não sabe. Por mais que eu te disse que a tua palavra seria a minha palavra, eu tenho coisas ainda muito maiores, eu tenho coisas grandes. Você nem sabe, você nem pensa. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem, é isso que eu tenho na sua vida, Jeremias. É isso que eu vou fazer na sua vida, Jeremias. Só clama, só busca, só ora, só se derrame, porque Jesus vai fazer uma grande obra na sua vida. E para terminar de vez, sabe como que termina a vida de Jeremias? Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1, diz lá que Jerusalém foi sitiada. Cumpriu tudo aquilo que Jeremias pregou. Mas no tempo de Deus. Não fica preocupado do porquê não aconteceu, não.
Não fica preocupado porque ainda a porta não se abriu. Tu estás no processo. Deus está estabelecendo você, te dando o alicerce, força, capacidade, condições, para que toda a palavra profetizada por você se cumpra na sua vida. A vida de Jeremias foi difícil, mas Lamentações 1:1, aquilo que ele passou 40 anos pregando, a Bíblia testifica, e Jerusalém foi sitiada e agora está no cativeiro. Se você entende essa palavra, se coloque de pé. E não sai daqui dizendo que o Senhor não é na sua vida. Não sai dizendo o porquê do sofrimento. Não sai dizendo o porquê eu estou nessa situação. Porque Deus quer te estabelecer, assim como estabeleceu Jeremias. Que Deus abençoe você. Meu tempo já acabou. Eu vou passar a palavra aqui ao pastor Rafael. Ele vai orar. Não sei o que ele vai fazer, mas permaneça firme dentro da casa de Deus. Porque o Senhor quer estabelecer você como muro de bronze, como coluna de ferro. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.